Saiu um novo relatório gerencial de maio de 2026 do HSML11, o fundo da HSI Malls. Ele é um fundo imobiliário que vem desempenhando um bom papel ultimamente e, como destaque no início do vídeo, é a parte de desempenho operacional desse fundo. De acordo com a gestão, ele informa que o fundo ele apresentou em abril um crescimento de mais 4% no NOI, o retorno operacional líquido, em relação ao mesmo mês do período anterior de 2025. Então ele alcançou um NOI por metro quadrado de R$ 104,64 e teve outros destaques também positivos no mês, que foi o shopping Paralela 14%. Ele mantém um desempenho consistente ao longo do ano e acumula uma alta de 11% em 2026. Esse é o ponto de destaque, que é o shopping Paralela. E além dele tem o shopping Via Verde, 11%, o shopping Osasco, que é 10%, acompanhado do Granja Viana, que acumula 8% de valorização. Ele tem também os destaques negativos do portfólio. Em relação ao shopping Pátio Cianê, ele tem menos 9%, foi impactado principalmente por uma base de comparação mais elevada em razão da recuperação de inadimplência registrada em abril de 2025. O shopping Uberaba ele tem uma variação de menos 6%. E, conforme já adiantado pela gestão nos relatórios anteriores, esse shopping Uberaba ele está passando por uma readaptação com uma expansão em andamento, que já vem de alguns meses anteriores a essa expansão e já está num patamar de conclusão dessa expansão. E devido a isso, ele teve um resultado de menos 6 na sua variação. O shopping Metrô Tucuruvi não teve nenhuma variação, então ele está no mesmo patamar dos meses anteriores, seguido do shopping Pátio Maceió, que teve uma variação de 2%, permanecem praticamente estáveis no período. Com relação às vendas, teve um crescimento de 1% frente a abril de 2025, que totalizam de vendas por metros quadrados de R$ 1.385,22, conforme detalhado aqui na tabela abaixo. Então, se a gente for observar nessa tabela de abril de 2026, a variação versus 2025, por exemplo, destaca o Uberaba, que está passando por essa expansão, o Pátio Cianê, que devido àquelas recuperações de inadimplência, ele também teve uma variação negativa comparado ao mesmo período do ano de 2025. Tem também, comparado às vendas, a variação das vendas de 2026 comparado às vendas de 2025, com destaque negativo apenas para o shopping Osasco, que teve vendas negativas, menos 9%, comparado ao período de 2025. Somando todos, a gente tem aqui um NOI por metro quadrado de R$ 105 e as vendas por metro quadrado de R$ 1.385, no qual ele havia falado lá em cima. Ele relata também que a taxa de ocupação do fundo ela terminou o mês de abril em 96,2% e o custo da operação ele foi de 9,6%. A inadimplência ela está em nível controlado, apresentando um percentual de 2,1% do faturado líquido total do fundo imobiliário. Então, você gosta de fundos imobiliários? Eu peço que você se inscreva no canal, que você curta o vídeo, que você comenta aí o que você acha do HSML, se ele está entre aqueles 5 fundos imobiliários de shopping que são os top 5. Deixa aí qual posição que você entende que o HSML se encontra no atual momento. Ele é o seu top 1, seu top 2, top 3? Deixa aí nos comentários. Voltando aqui para o relatório sobre a expansão do shopping Uberaba, ele relata que está em fase de 86,6% concluída. A reforma do Deck Park já foi finalizada. Eles estão avançando com as obras de rampa de acesso ao subsolo, alvenaria e fechamento interno de drywall, além da instalação de cobertura e treliças de skylight. Aqui embaixo ele tem as fotos da obra que está em construção de expansão do shopping Uberaba, que é a parte interna do shopping, que já temos visão melhor dessa obra que está sendo realizada, a parte interna, os corredores e a parte do teto também, que já está quase concluído. Ele teve alguns fatos relevantes que foram divulgados durante um mês. Foi relatada a conclusão da operação que resultou no desinvestimento de 49% do shopping Pátio Maceió, a venda direta de 19% do empreendimento e a exclusão da operação de compra relativa de 30% adicionais, que era originalmente estruturada lá no período de 2024,
A gestora ela relata que a operação ela não contempla mecanismo de opção de compra, ou seja, não há possibilidade de um acordo do HSML realizar essa compra novamente para esse ativo retornar com essa posição do seu portfólio. E o recebimento ele ocorre em duas parcelas que totalizam 237 milhões, que é 131 milhões recebidos à vista, que foi recebido em 27/5, e 105 milhões que estão previstos para julho de 2026, que é a data em que a operação ela estará integralmente concluída, sem parcelas remanescentes. Então, que os dados dessa transação, o lucro total foi de 110 milhões, que é o equivalente a R$ 5,19 por cota. O cap rate de alienação de 19%, ele está a 7,9% sobre o retorno operacional realizado em 2025 e uma TIR média, uma taxa interna de retorno de 18,8%. Então, é um imóvel que está dando um retorno bastante grande para o HSML, é uma transação muito boa, tanto para o HSML quanto para os cotistas que investem nesse fundo imobiliário. E aqui abaixo ele informa qual vai ser a destinação desses recursos. Ele relata que a venda vai melhorar estruturalmente o resultado recorrente do fundo e maior parte do ganho de capital ele vai ser utilizado para a quitação de juros acruados dos certificados de recebíveis imobiliários, o que vai reduzir a dívida bruta total em 12,6% e o índice de alavancagem líquido de 20,4%, que é o atual, para 16,1% sobre essa alavancagem. No meu entendimento é um foco muito bom, ele vai reduzir bastante a alavancagem do fundo, isso vai deixar o fundo se tornar mais saudável. E abaixo ele ainda fala que a participação dos juros acruados no saldo da dívida recua de 23% para 12%. E dessa forma, o efeito sobre o resultado é uma redução estimada de 5 centavos por cota no mês. E na despesa financeira, uma redução de 18,5%, elevando o resultado operacional recorrente projetado para os próximos 24 meses de 0,68, que era o resultado recorrente do fundo, que era projetado anteriormente, para 0,72, que é um resultado saudável para o fundo após essa transação. E ainda acrescido de uma também distribuição de ganho de capital após o pré-pagamento, ele vai gerar um resultado total projetado na casa dos 0,75 centavos por cota no mês. Isso vai gerar um crescimento de 9,7% frente ao cenário da pré-transação. Ou seja, ele vai vender essa participação, vai receber em duas parcelas, uma já foi recebida, outra ele ainda vai receber em julho, e isso ele vai utilizar esse resultado para pagar os CRIs acruados e diminuir a alavancagem desse fundo. Então, dessa forma, ele vai se tornar mais saudável, ele vai economizar 0,05 centavos por cota e esse resultado vai beneficiar o resultado final do fundo nos proventos. Então, anteriormente, ele tinha um valor de 0,68, que era o valor base que ele arrecadava, e agora eles têm uma projeção de ficar entre 0,72, que é o valor saudável do fundo que ele está extraindo, mas o resultado que ele também considera da distribuição de capital e receitas de capital de pré-pagamento, ele pode chegar entre 0,72 a 0,75 por cota. Isso dá um crescimento de 9,7% no cenário atual. Comenta aí o que você achou dessa transação, se esse fundamento do HSML foi bacana para você, deixa a sua opinião aí nos comentários. Então aqui abaixo, de forma mais detalhada ainda, antes ele tinha uma dívida total de 624 milhões, depois ela passou a ser 545 milhões e teve uma variação de redução de 12,6%. O índice de alavancagem líquido ele era de 20,4%, caiu para 16,1%, teve uma redução de 4,3 percentuais. Os juros acruados no saldo total de 23% passou a ser 12% e nisso houve uma redução de 11%. Aqui abaixo, o impacto dessa transação, ele tem uma projeção média mensal dos próximos 24 meses e do guidance de 2026 por cota. A despesa financeira era 0,27 centavos, passou a ser 0,22 e a variação de 18,5%. O resultado operacional, que era o recorrente que eu havia explicado, ele veio de 0,68 centavos,
para depois 0,72 centavos por cota. Foi um acréscimo de 6,5%. O resultado total do fundo, 0,62 centavos, foi para 0,75, é uma evolução de 9,7%. E o guidance também ele vai passar por uma alteração em 2026. Ele pagava ali de banda inferior 0,71, banda superior 0,75. E agora a previsão é de 0,74 centavos até 0,78 centavos por cota, mostrando que a gestão que anteriormente queria ser vendida, agora eles estão pondo a mão na massa, fazendo movimentações no fundo. Aqui abaixo, novamente, ele especifica o guidance do fundo, que é aquela previsão de rendimentos que ele vai ter em função desses benefícios estruturais da operação. A gestora revisou o guidance de distribuição para cima e aí ele vai ficar entre 0,74 e 0,78 por cota. A distribuição do fundo foi anunciada em 29/5, foi de 0,75 centavos por cota, representa um dividend yield sobre o valor de mercado da cota de 9,7% ao ano. E abaixo tem o demonstrativo de resultados desse fundo imobiliário. Então ele teve uma receita de 87 milhões, as despesas de 6 milhões, o resultado operacional de 80 milhões, o resultado operacional por cota foi de R$ 3,80, dando um resultado de 64 milhões, mais o resultado realizado por cota R$ 3,00, o rendimento distribuído 75 centavos e um resultado acumulado de 2,29 centavos por cota. Aqui abaixo ele deixa mais especificado o resultado acumulado de abril foi 45 centavos, o resultado total de 2,29, somados com o resultado de maio de 2026, dá um resultado final acumulado de R$ 2,74 por cota. O fundo ele apurou 29 centavos de ganho de capital referente ao recebimento da quarta parcela, de um total de 5, a venda de 25% do shopping Uberaba e 2,93 centavos por cota de ganho de capital decorrente do recebimento da parcela à vista da operação envolvendo 49% do shopping Pátio Maceió, totalizando R$ 3,22 por cota de lucro com venda de ativos. Então essas vendas tiveram um resultado surpreendente que geraram um saldo acumulado muito grande para esse fundo nesse semestre. E sobre o pré-pagamento dos juros acruados que ele falou que iria realizar, ele destrincha melhor aqui, falando que os juros acruados eles seguem o seguinte cronograma: 16 milhões liquidados em maio, 38 milhões programados para junho e 26 milhões previstos para julho. Junho ele concentra o maior volume de ciclo e não conta com ganho de capital associado, o que impactará de forma relevante o resultado distribuível do fundo. O resultado recorrente médio do fundo ele aumenta para 72 centavos por cota ao longo dos próximos 24 meses, considerando também o ganho de capital líquido remanescente. E a projeção é que o resultado médio líquido do fundo ele alcance aproximadamente 75 centavos por cota. Ou seja, só do fato dele fazer a venda, gerar um lucro, fazer o pagamento dos CRIs acruados, vai fazer com que o fundo se torne mais saudável e gere um valor maior para o cotista. E, finalmente, ele relata, o fundo ele encerrou o mês com uma reserva acumulada de R$ 2,74 para serem distribuídos ou utilizados de alguma outra forma. O gráfico de rendimentos e projeção de distribuição, ele vem pagando um valor de 70 centavos por cota, em abril pagou 71, em maio pagou 75, e aqui o guidance 0,74 e 0,78 para todo o período de 2026, ou seja, os próximos 6 meses ele vai estar dentro desse novo patamar. Sobre a liquidez do fundo, ele encerrou o mês de maio com 191.016 cotistas e o valor de mercado de aproximadamente 2 bilhões. O fundo ele teve um registro de negociações diárias de 8,8 milhões, que é considerado o maior registro da história desse fundo imobiliário. Então ele está bem líquido na B3. E aqui é o gráfico de liquidez dele, de média diária. Em maio, 8,8. O índice de alavancagem líquido atual do fundo é de 20,4, portanto não estão refletidos os pré-pagamentos decorrentes da operação de desinvestimento do shopping Pátio Maceió. Então ele tem a previsão de diminuição para 16% de alavancagem. E aqui abaixo está o saldo total, 624 milhões de alavancagem. Dentro dessa alavancagem tem
indexadores de IPCA, mais 7,29%, e tem também CDI, mais 2,75%. Esse fundo imobiliário ele chegou a ter uma alavancagem próxima dos 40%. Atualmente ele está em 20% e vai reduzir para 16%, o que é muito bom para esse fundo imobiliário. O cronograma de amortização ele vai iniciar em 2026 com 19 milhões até chegar a 2037 com 14 milhões e ele terá variações dentre os anos, como exemplo 2033 49 milhões, 2034 51 milhões, 2036 60 milhões até chegar à redução de 14 milhões lá em 2037. Sobre os KPIs do fundo, no geral ele relata que em abril o retorno operacional líquido registrou uma variação de 4% em relação ao mesmo mês de 2025. Ele alcançou um NOI por metro quadrado de 104,64 centavos. Em relação às vendas, foram 1% em relação ao mesmo período do ano anterior. Alcançou vendas por metro quadrado de R$ 1.385,22. O custo de ocupação do portfólio segue em patamar saudável, 9,6% em abril, e a taxa de ocupação ela finalizou o mês em 96,2%. Em relação à inadimplência, está em nível controlado, apresentando um percentual de 2,1% do faturado líquido total. Os descontos eles permanecem abaixo de 1%, registraram um valor de 0,6%, o que é muito bom, um pouco de desconto para os inquilinos. Relação das vendas, em abril teve 1%, o retorno operacional 4% em abril, o custo de ocupação 9,6%, a inadimplência líquida, a gente pode observar que a inadimplência foi 2,1%, os descontos foi 0,6%, a taxa de ocupação do fundo atualmente está no patamar de 96,2%, composição da receita, o aluguel mínimo 62%, estacionamento 19%, mall e mídia foi 14%, que são a composição da receita que gera um maior valor. Composição do resultado líquido, metrô Tucuruvi 21%, shopping Paralela 19%, o pátio Maceió 18%, que são os três maiores. Composição de vendas, metrô Tucuruvi 20%, pátio Maceió 18% e o shopping Via Verde 16% de composição das vendas. Aqui é o portfólio do fundo, demonstrado que ele tem 8 imóveis com ABL total de metros quadrados de 269 mil, uma participação nesses imóveis de 70%, uma ABL própria por metro quadrado de 187 mil, ocupação de 96,2%, uma quantidade de lojas de 1.340 lojas e o número de vagas de estacionamento 14.126. Isso demonstra que ele é um fundo imobiliário que sempre tem maiores participações nos imóveis que ele investe e que o número de vagas de estacionamento ele está gerando uma renda muito boa para o fundo imobiliário. Localização dos imóveis, ele é um fundo que se encontra bastante diversificado na área geográfica. E os KPIs individuais, Shopping Pátio Maceió, as vendas totais de 100% do ativo somaram 58 milhões, representando uma variação de mais 3%. Já o NOI teve variação de 2% comparado ao mesmo período de 2025. O Shopping Granja Viana, as vendas totais de 100% do ativo somaram 36 milhões, representando uma variação de mais 1%. Já o NOI teve variação de 8% comparado ao mesmo período de 2025. O Shopping Osasco, as vendas totais de 100% do ativo somaram 33 milhões, representando uma variação de menos 9%. Já o NOI teve uma variação de 10% comparado ao mesmo período de 2025. O Shopping Metrô Tucuruvi, as vendas totais de 100% do ativo somaram 48 milhões, representando uma variação de 0%. Já o NOI, a variação foi de 0% comparado ao mesmo período de 2025. Então ele está de forma linear, gerando os mesmos resultados de 2025. O Shopping Via Verde Shopping, em Rio Branco, as vendas totais de 100% do ativo somaram 39 milhões, representando uma variação de mais 9%. Já o NOI teve a variação de 11% comparado ao mesmo período de 2025. O Shopping Paralela, as vendas totais de 100% do ativo somaram 59 milhões, representando uma variação de mais 3%. Já o NOI, a variação foi de 14% comparado ao mesmo período de 2025. O Shopping Uberaba, as vendas totais de 100% do ativo somaram 41 milhões, representando uma variação de menos 1%. Já o NOI registrou uma variação de menos 6% comparado ao mesmo período de 2025.
e isso foi impactado pela obra em expansão no presente momento. O shopping Pátio Ciané, as vendas totais de 100% do ativo somaram 29 milhões, representando uma variação de 0%. Já o NOI registrou uma variação de menos 9% comparado ao mesmo período de 2025. Esse é o relatório gerencial do HSML11, o fundo de shoppings da HSI. Se você ficou até o final do vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, que você curta o vídeo, que você comente aí se você gosta desse fundo imobiliário e até a próxima.